Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler apenas 2 versículos que diz assim, olha, Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional, o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém e amém. Queridos, vamos orar. Por favor, se você puder fechar os seus olhos ou levantar a sua cabeça. Querido Espírito Santo, a tua palavra foi lida e ela não voltará para ti vazia, sem antes fazer o que o Senhor a designou. Fale conosco nesta noite de quarta-feira, nos abençoe, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós esperamos em Deus, queridos, que todos vocês estejam bem. Hoje eu tenho que confessar aqui que a saudade está um pouco maior do que outros dias. Os dias estão passando, nós já passamos de 90 dias, é isso, né? Já passamos de 90 dias, e nós que somos acostumados, éramos acostumados a nos ver semanalmente, então está ficando um pouco já meio desconfortável, para não dizer assim, no limite. Mas nós temos que respeitar algumas ordens e regras, e isso nós estamos fazendo, e contamos com a bondade e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e a vida de todos quantos. Nós estamos orando pela cidade de Piracicaba, estamos orando pelos hospitais, pelo pessoal da área da saúde, os médicos, enfermeiros, que o Senhor os abençoe no nome de Jesus, que eles sejam guardados e protegidos, e Piracicaba seja grandemente abençoada no nome de Jesus. Esta é a nossa oração nesses 90 dias que nós estamos nesta batalha grande aí. Mas nesta noite nós convidamos você já é o nosso convidado de honra para estar aqui nesse culto, nessa live, e nós chamamos o culto do milagre, o culto que não há impossibilidade nele. Não há impossibilidade, por quê? Porque a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Nós somos limitados, isso é verdade. Nós somos limitados e pequenos, mas Deus não. Nós não temos o direito de limitar o agir e o manifestar da glória de Deus. Então, eu te convido a acreditar no sobrenatural do Senhor. E eu estava pensando, um pouco agora à tarde, eu estava meditando, e eu pensei no Evangelho de Jesus, o Evangelho de boas novas, um Evangelho simples, um Evangelho gostoso, bonito de se ler, bonito de se estudar, gostoso de ensinar e gostoso de viver. Jesus, aquele que faz coisas novas. O Evangelho de Jesus é isso, o Evangelho de boas novas. Só que às vezes, queridos, por ser tão simples e tão fácil, as pessoas não querem dar tanto crédito, ou demoram mais para dar crédito, porque acham que tinha que ser mais sofisticado, e não é nada disso. O Evangelho, ele é simples, ele é poderoso, ele tem a capacidade de fazer transformação nas nossas vidas. E nesta noite do milagre, eu quero ter a graça de Deus de falar com vocês, irmãos, que nós estamos com muita saudade, mas essa saudade, daqui a pouco a gente vai mandando uma mensagenzinha, a gente vai vendo a foto de um, de outro, e tudo isso vai passar. Logo nós vamos estar juntos. Mas hoje, nesta noite, eu quero te convidar a ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, quando o Senhor Jesus nos diz, ali no Evangelho de São João, no capítulo 15, quando ele diz assim, olha, sem mim nada podeis fazer. E eu procuro usar sempre essa palavra em um aconselhamento, em uma troca, numa conversa, eu digo sempre isso, porque uma coisa é a gente saber que existe um Deus. Outra coisa é a gente acreditar que esse Deus se preocupa conosco a ponto de dar tudo o que tinha por nós. Evangelho de João 3,16 diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida e vida eterna. Então, olha o amor de Deus para a vida do homem. Olha o amor de Deus pela humanidade. Amor de entrega. E ninguém pediu nada para Deus. Ninguém foi lá e colocou o Senhor em situação difícil, dizendo assim, o Senhor tem que fazer alguma coisa. É verdade que no Velho Testamento, quando iam se fazer oferendas de petição de pecados, oferecer sacrifícios ao Senhor, se oferecia sacrifício ou derramamento de sangue de animais. E o Senhor se cansou de ver tanto derramamento de sangue, sem consciência, sem mudança de atitude, sem mudança de comportamento. E o Senhor pensou, eu vou enviar um cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Eu vou enviar o cordeiro, e esse cordeiro não é nem mais e nem menos do que o Senhor Jesus. Jesus foi o cordeiro, Jesus o Filho de Deus, o único Filho de Deus, foi entregue no madeiro por amor a mim e a você. Foi entregue a nós por amor, não querendo nada em troca, não querendo nada dos nossos bens, a não ser o nosso coração. Que Deus é esse, que nos ama a ponto de se entregar. E quando nós lemos isso e estudamos isso, ficamos perplexos pensando, meu Deus, o que eu tenho feito com esse amor? Será que eu tenho dado o devido valor? Será que eu tenho valorizado o amor de Deus por mim? E quando nós vemos no Velho Testamento, o Senhor animando homens e mulheres, animando famílias, o Senhor os anima dizendo coragem, força, porque a minha presença é com vocês. Eu me lembro uma vez, eu estava estudando sobre Moisés, e Moisés não queria fazer a sua jornada se a presença de Deus não fosse com ele. E o Senhor não ia com ele. Mas Moisés disse, eu não vou se o Senhor não for comigo. E quando o Moisés começa a reivindicar a presença de Deus, o Senhor vem e diz para Moisés, então está bem, Moisés, eu vou, e a minha presença te dará descanso. Olha isso. Nós estamos vivendo dias, não só nesse período de pandemia, viu, irmãos? Não é só nesses períodos em que o mundo parou por causa de um vírus. Desde sempre, nós estamos em constante guerras, em constante batalhas. Famílias inteiras lutando para colocar a sua família como um vagão no trilho. Lutando, se esforçando, e às vezes lutam e não chegam a lugar nenhum. Só se cansam, só se fadigam. E aí o que se fazer? E o Senhor diz assim, sem mim vocês não podem fazer nada. Então o Senhor está dizendo, se vocês me convidarem, se vocês derem ouvido à minha palavra, se vocês atentarem à minha palavra, eu posso mudar a história de vocês. E muitos de nós aqui somos testemunhas vivas. Eu sempre digo isso, que as pessoas elas podem caçoar ou zombar da minha fé, da sua fé. Elas podem zombar de atitudes que nós temos diante do Evangelho. Mas ninguém pode dizer ao contrário do que quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos o toque da presença de Deus na nossa vida, quando o Espírito de Deus visita uma casa, quando o Espírito de Deus visita a vida de um homem, quando o Espírito de Deus toca uma mulher, ele pode ser o homem mais bem conceituado, ele pode ter a sua importância, ou ele pode não valer de nada para uma sociedade. Quando essa pessoa, ela ouve o Evangelho, a palavra de Deus diz que a fé vem ao coração do homem pelo ouvir. Olha a importância de nós ouvirmos. Olha a importância nesse período em que nós estamos impossibilitados de estarmos juntos. Olha a importância de estarmos conectados. Olha a importância. Eu fico preocupada, irmãos. Eu tenho visto a preocupação do pastor. E você que conhece o nosso pastor também já deve ter percebido isso. Em saber que nós temos centenas, dezenas e centenas e milhares de pessoas estão somente assistindo os cultos online. E nós ficamos preocupados, eles não estão vindo na igreja. O que fazer? Conecte.
monte o seu aparelho. Põe o seu povo, a sua casa para ouvir. Marido, chama a sua esposa para ouvir com você. Esposa, chama o marido para ouvir. Não fica assim, não põe lá o celular e vai fazer as coisas, não. Senta para ouvir. Porque o que tem valor é aquilo que nós damos valor. Às vezes nós sentamos um período de tempo muito grande para ver uma novela que só é algo ilusório, que só é algo que se fala coisas bobas. Quando nós perdemos tempo em assistindo filmes e séries que não vão acrescentar muita coisa ou quase que nada na nossa vida, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que fazer como Marta, Maria, lembra quando Jesus esteve na aldeia em Betânia, na casa dos amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Maria deixou todos os afazeres, foi até a sala e sentou aos pés do Senhor. Não é o assunto aqui, mas ela sentou, porque ela tinha feito uma escolha. Ela escolheu a melhor parte, Jesus disse para Marta. Quando Marta estava preocupada, dizendo, Senhor, o Senhor não se preocupa que minha irmã me deixa cuidando dos afazeres sozinhos. Jesus olha carinhosamente para ela e diz assim, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e o que ela escolheu dela nunca será tirado. Quando nós tomamos decisões na nossa vida, quando você toma uma decisão como homem, como mulher, de ser um excelente profissional, você põe um alvo, você põe um foco e você vai. Mas quando também nós escolhemos, quando nós recebemos o chamado do Senhor para sermos salvos, quando nós ouvimos o chamado do Senhor dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Irmãos, pare meus queridos de andar sozinho, pare de colocar o peso excessivo sobre os seus ombros, pare de querer resolver e fazer as coisas, porque tem que ser no seu tempo. Para com isso, você só vai se cansar e você não vai obter resultado. O Senhor está dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E não se entristeça, se mais uma vez o Senhor tiver que te animar. Não se chateie, se nesta noite o Espírito de Deus tiver que visitar você e dizer, filho, filha, tenha bom ânimo. Não te chateie por isso. Pastora, mas eu sou inconstante. Pastor, eu penso que às vezes eu falo, agora vai. E quando eu vejo, eu estou na estaca zero de novo. Não desista de pedir ajuda. Não existe de se colocar de pé. Dias desses, eu não sou de ouvir música popular, mas eu ouvi uma música muito bonita, que alguém disse que poderia ser um hino. Eu não vou cantar porque eu não sei, mas diz assim que joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. Gente, você conhece essa música? Ela é linda. Joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. Quantas vezes você já ralou seu joelho? Não tenha vergonha de ralar os joelhos. Você lembra quando nós éramos criança? Vou falar nós, porque assim não fica só eu, né? Eu vou ser tão jovem e eu vou ficar aqui me diminuindo, eu não quero isso. Quando você era criança, você ia brincar na rua, e nem sempre todo mundo teve tênis. Nem todo mundo teve um tênis para pôr no pé. E você ia brincar, jogar futebol, brincar de pelada, brincar de queimada, para lá e para cá, e quando vinha para casa, só quando chegava em casa que percebia que tinha perdido uma ponta, um pedacinho da ponta do dedo. Às vezes a mãe brigava, xingava ali e colocava debaixo da torneira, esfregava com a bucha. Quando fazia isso, né? E daqui a pouco a gente estava tudo na rua de novo. Porque isso passa. Esses ralados, esses machucados, eles passam. Mas existem alguns machucados que eles vão além do joelho. Ele vai no coração e ele fere, mas ele fere para a morte. A pessoa passa um tempo, a vida inteira,
para chegar lá na frente e se perdoar, aceitar o perdão e viver uma vida nova. Ouça o que eu vou te dizer nesta noite, como uma mãe que diz aos seus filhos: tudo aquilo que eu e você já vivemos, e estamos vivendo, e vamos viver ainda, acredite você, é para a glória de Deus. É para nosso ensino, é para nossa edificação, mas será para a edificação de outros. Então, quando o Senhor Ele nos põe à prova, quando o Senhor Ele nos põe à disciplina, quando o Senhor nos repreende. Eu estava lendo um texto agora, pastor, ali em Hebreus, eu estava lendo um texto que me abençoou demais, que fala assim, que qual pai que não repreende o seu filho? E o pai repreende, e quando o pai está repreendendo, não é agradável de ver, não é agradável nem de ver, nem de ouvir e nem de receber a repreensão. E diz que o Senhor, a palavra diz no livro de Hebreus, capítulo 12, de 11, diz assim, que o Senhor, Ele nos trata como filhos. E muitas vezes Ele nos repreende, e Ele até nos castiga. E aí você pode ficar bravo dizendo, eu não aceito. Não, mas então se você não aceitar, é porque você não é filho. E o Senhor trata a gente como filho. Mas e se eu não aceitar? Você é ilegítimo. E o Senhor quer que nós sejamos filhos verdadeiros. O Senhor quer que nós declaremos, eu sou filho da verdade. A palavra de Deus diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós fomos para o ministério muito cedo. E existem coisas que eu vivi aos meus 19 anos, que no decorrer da minha caminhada, eu passei para as minhas filhas. E quando eu passei para as minhas filhas, eu pensei assim, por que será, coitadinhas, que eu estou fazendo isso? E o tempo passa, irmãos. Não tenha pressa. Não tenha pressa, que o tempo passa para todo mundo. E se passaram alguns anos, e hoje eu vejo as minhas meninas se espelhando, se estribando, se firmando em coisas que eu vivi. São tempos diferentes, situações diferentes, mas o tratamento é o mesmo. Então, primeira coisa, aceite o amor de Deus na sua vida. Deus ama você. Ah, mas eu sei. Não, só saber não basta. Tem que aceitar esse amor. Sabe o que é amor? Amor é aquele que não precisa de explicações. Não precisa ficar se explicando para Deus, Ele te ama. Quando você vai para a presença de Deus em oração, todas as vezes, irmãos, que eu vou orar, eu digo para Deus assim, Senhor, eu digo, querido Espírito Santo, eu sou a Lourdes. Eu tenho necessidade de dizer para Deus quem eu sou. Porque durante muitos anos, foi embutido na minha mente que eu não era ninguém, que não era para mim, que eu não era digna, ou não era merecedora, não sei. Não sei se você se sente indigno ou imerecedor do que Deus tem feito na sua vida. Mas independente do que você viveu na sua infância, na sua mocidade ou agora na sua maturidade, o importante é que você está ouvindo. E aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça, Deus ama você. E isso para nós é tudo. E o amor de Deus na nossa vida é amor de pai. Ah, mas eu não tive pai na minha infância. Não, eu não estou falando de pai biológico. Eu estou falando do amor de Deus, do amor celestial. Aquele que nos amou e entregou tudo que tinha por nós. É esse Deus que nós nos aproximamos. É a esse Deus que nós nos rendemos. É a esse Deus que nós abrimos o nosso coração e dizemos a Ele, eu vou pedir graça de novo hoje. Eu estou com o joelho ralado de novo. O Senhor pode me ajudar? Meu joelho ralou de novo, o Senhor pode me ajudar? Sim. E quando você cansar de pedir ajuda para o joelho ralado, você vai entender que o problema não está no joelho, o problema está no coração. Aceite o amor de Deus, aceite o perdão de Deus, se perdoe.
Não é porque você pecou na sua mocidade, não é porque você teve alguma atitude que você não tem orgulho disso. Você tem que carregar esse peso para sempre. A Bíblia diz que o Senhor, Ele joga o pecado lá no mar do esquecimento e nunca mais ninguém vai vê-lo. Nunca mais ninguém vai saber. Saia dessa sentença de morte. Saia dessa sentença de acusação. Ah, mas eu menti, eu adulterei. Se você se aproximar do Senhor e se você confessar o seu pecado, no livro, na carta de 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo que nós estamos vivendo é para a nossa edificação e futuramente para a edificação de outros. Nós estamos no culto do milagre. Receba o toque da grandeza de Deus. Saia do labirinto. O Espírito de Deus mostra no meu espírito que o Senhor quer tirar pessoas que estão em engano. Saia do engano. Saia daquele labirinto de você ir de um lado para o outro. Você nunca sabe o que fazer, como fazer. Para tudo. A Bíblia diz aqui, olha, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto de vocês. Não se amoldem. Irmãos, o mundo não é parâmetro para nós. Nós somos a igreja do século 21. Nós somos a igreja que o Senhor conta conosco. Através de mim e de você, o avivamento está acontecendo no mundo. Nos 4 cantos da terra, o povo de Deus está se reunindo para dizer: convém que tu cresça, Senhor, e que eu diminua. Quando a gente é criança e nós temos os nossos ídolos, nós achamos que eles não têm nem unha encravada. E não é verdade, eles têm chulé, eles fazem pum, eles vão ao banheiro. Porque são homens e mulheres comuns. Mas nós, às vezes, porque somos menores e temos eles em alto escalão, nós achamos que eles são perfeitos. O único perfeito é Deus. O único santo é o Senhor. O único digno de ser adorado é o Senhor. O único digno de ser reverenciado é o Senhor das nossas vidas. Quando nós estamos nessa dimensão humana, nós temos que nos explicar demais. Mas quando nós saímos da dimensão humana e entramos na dimensão celestial, nós não precisamos nos justificar. Nós já estamos justificados pela fé em Cristo Jesus. E não é pelas obras, é pela fé. Aleluia por isso. Não vos conformeis com este mundo, com esse século. Quantas vezes as pessoas, a sociedade quer nos impor, quer me esfregar na nossa cara que as coisas são comuns. Não fomos nós que escrevemos a Bíblia, não fomos nós que demos ordens e regras, nós não somos mentores de nada, nós somos meramente servos, e a palavra de Deus diz que o que é pecado e o que é santo é santo. Você pode discordar, você pode questionar, você pode querer que as pessoas morram por isso, mas se tiver que morrer, nós morreremos. Mas a verdade é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que renova, é a verdade que quebra cadeias de maldição na nossa vida. Glória a Deus por isso. Pastora, do que a senhora está falando? Deus sabe. Você deve saber do que Deus está querendo dizer para você, do que Deus está querendo dizer para nós. Oh, meus irmãos, oh, meus irmãos, oh, eu vou terminar com uma ilustração que eu ouvi esses dias, de um pastor muito querido meu particularmente. Oh, aleluia. Então não esqueça, Deus me ama. E Ele não quer que eu me amolde aos padrões do mundo. Ele me aceita como eu sou. Ele me quer como eu sou. Ele é quem vai me renovar. Ele é quem vai me transformar. Ele é quem vai me dar força e graça. Eu vi um pastor dizendo
Estava ele e a sua filhinha, sentado na frente de um aparelho. E ele estava dizendo: filhinho, o papai vai contar uma história para você. E me abençoou, e eu quero ter graça de contar isso para você. Ele falou assim, ó: quando o papai era pequenininho, o papai gostava muito de ir no circo. Hoje se vai em circo ainda. Nós temos o tubinho. Eu nunca fui no tubinho, mas quando voltar, eu vou assistir o espetáculo do tubinho. Já ensaiei tanto para ir, nunca fui. Mas é tão gostoso ir no circo. No picadeiro tudo é magia, né? Tudo pode, tudo é lindo, colorido. Queridos, e o pastor disse assim para a menininha dele: filhinha, quando o papai era pequenininho, o papai ia no circo. E o papai lutava muito para arrumar um dinheiro para entrar. Então entrou, poxa, já tá bom. Mas quando chegava lá, eu era menino, eu tinha vontade de chupar um picolé. Mas o picolé era R$2, Roberto. Ele disse assim: mas o papai só tinha um. E aí ele ia atrás do palhaço que estava vendendo: olha o picolé, R$2. E o menininho falava assim pro palhaço: ô moço, seu palhaço, faz por um para mim, faz por um. Ele disse: não é por um não, é só por 2. Aqui não tem de um hoje. Aí todas as vezes que ele ia naquele espetáculo, ele tinha vontade de chupar o picolé. E num dia lá o palhaço pegou uma sacola, foi na frente e falou assim: quem tiver R$1, traga aqui que eu vou dar 2 para você. E quem tiver 2, traz aqui que eu vou te dar 4. Falou que ia dobrar o valor que eles iam depositar ali naquela oferta para o palhaço. Criança acreditou, pegou R$1 que ele tinha e levou. Quando ele entregou, o palhaço fechou a bolsa e disse assim: tchau para vocês, tchau. Esse dinheiro é o meu salário desse mês. E foi embora. E o menino ficou frustrado, decepcionado. E carregou essa frustração na mente dele. Puxa vida, eu tinha tão pouco. E o que eu tinha ainda, o palhaço me enganou e levou embora. Mas os meninos crescem. Acredita nisso. Os meninos crescem. Por isso que a Bíblia diz, Felipe, que quando você vê alguém começando, não ria, não despreze. Porque aquele começo é só um começo. Vai se tornar grandes momentos. Naquele momento, passaram-se anos. E o pastor veio conhecer, esse pastor veio conhecer Jesus. E ele conheceu Jesus. E ele conheceu um dos nomes de Jesus. E um dos nomes era Jeová Jirê. E o Jeová Jirê quer dizer: o Senhor que pode me dar prosperidade. O Senhor que não só que fala, mas Ele dá o que você precisa. E quando eu ouvi isso, ele contando para a menininha não queria ouvir porque sentiu a dor do pai, não queria ouvir, empurrou o pai, não queria. Eu fui para a presença de Deus e eu disse: eu também te conheço. Só que às vezes eu não me atento para o seu nome. Às vezes, irmãos, nós estamos diante de um grande banquete, com as melhores pratarias, com os melhores talheres, mas nós não nos permitimos o direito de sentar à mesa e comer com dignidade, com direito. Nesta noite de quarta-feira eu te convido a sentar à mesa, e a comer e a beber, e a celebrar, porque o Jeová Jirê está aqui nesta noite, e é noite do milagre, é a noite, irmãos, que o impossível não existe para Deus, para nós existe, mas é o culto da impossibilidade. Jeová Jirê é aquele que muda a minha história. Ele tira a miséria e me põe em dias fartos. O mesmo Jesus, Hebreus 13:8, o mesmo Senhor que foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Você fica com esta palavra? Vamos orar, queridos, vamos nos colocar diante de Deus em oração. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Se nós fôssemos cantar um hino, qual hino nós cantaríamos, Vinícius? Qual hino que você diz assim? Qual, pastora? Glória a Deus. Qual a gente cantaria? Eu cantaria assim: atrai o meu coração. Não sei. Não sei cantar ele. Só sei cantar junto com todo mundo. Glória a Deus. Deus de ontem, Deus de hoje. Nós vamos adorar a Deus com pedacinhos só antes de passar para o pastor. E antes de eu orar com você.
Nunca foi por vista, sempre foi por fé. Vamos adorar a Deus com essa canção, com esse pedacinho. Oh, aleluia. E eu vou orar com você. Levante a sua mão para o Senhor. Ou se preferir, coloque na altura do seu coração. Querido Espírito Santo de Deus, nesta noite de quarta-feira, culto do milagre, onde não há impossibilidade para o Senhor neste culto de quarta-feira, nós abençoamos o teu povo, todas as famílias que estão nos assistindo, nos ouvindo, todos nós, homens e mulheres, moças e rapazes e crianças. Muda nossa história, sara os nossos joelhos, cura o nosso coração e ministra a tua perfeita vontade. Não deixa a gente se contaminar com dias maus. Não nos deixa fazer do mundo nosso parâmetro, mas a tua palavra é a verdade. E nesta noite, em nome de Jesus, sobre a vida deste homem, desta mulher, nós liberamos o milagre. Muda essa história, ajuda-os a escrever uma história nova. Nós somos testemunhas fiéis de que para ti nada é impossível. Nós te adoramos e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Você pode dizer um amém?